Olá, eu sou Marcelo Campos e nós vamos começar agora mais um programa Cidadania. No dia 14 de agosto é celebrado o Dia do Cardiologista. E agora, nesses novos tempos aí de pandemia, em que fomos surpreendidos pelo novo coronavírus, os cuidados com a saúde do coração ganharam uma nova dimensão, tanto para a medicina quanto para os pacientes que têm algum tipo de problema cardíaco. Sobre isso, nós vamos falar com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcelo Queiroga. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo ao Cidadania. Boa tarde, Marcelo, obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa Cidadania. Para nós também é uma honra recebê-lo. E para começar a nossa entrevista, nós vamos falar aqui sobre os desafios, os grandes desafios da atualidade para a cardiologia e como que essa especialidade está sendo impactada aí pela nova realidade em virtude da pandemia do coronavírus. Então, doenças cardiovasculares, como você sabe, no mundo, elas levam a mais de 18 milhões de óbitos. São 500 milhões de indivíduos com doenças do coração. E no Brasil nós temos 14 milhões de cardiopatas e 380 mil óbitos todos os anos. 30% da mortalidade global se deve a afecções cardiovasculares. Então, o primeiro desafio é reduzir esses indicadores que são muito desfavoráveis. Vivemos uma pandemia e uma doença infecciosa, mas abstraído o caráter infeccioso, que é o que caracteriza uma epidemia ou uma pandemia, doenças cardiovasculares são, sim, uma verdadeira pandemia e um desafio para as autoridades sanitárias do país. E um desafio que já vem de muito tempo, né, doutor Marcelo? É um desafio de sempre, Marcelo. É um desafio de sempre, né? Conversávamos antes de 100 anos de cardiologia, né? Então, as pessoas no início do século XX morriam de quê? Morriam de doenças infecciosas. E naquele tempo nós tínhamos, por exemplo, a doença de Chagas, uma doença causada por um protozoário que era transmitido por um vetor, no caso, o barbeiro, né? E essa doença, ela foi diagnosticada pelo primeiro cardiologista, embora na época não era tido como cardiologista, mas o doutor Carlos Chagas, ele foi fantástico, né? Porque ele não só diagnosticou a doença, como isolou o agente etiológico, um agente transmissor, um quadro clínico. Então, na realidade, um grande cientista translacional e um médico absolutamente moderno. Depois nós enfrentamos doenças como a doença reumática, né? Uma doença que os franceses diziam, né? Morde, lambe a articulação e morde o coração. As pessoas jovens morriam em função de doenças das válvulas cardíacas e da cardite reumática. O que nós assistimos depois foi as doenças degenerativas, a doença arterial coronária, que hoje é a campeã de mortalidade. E agora, no século XXI, o desafio é a transição demográfica. A população está envelhecendo, com isso aumentam as doenças cardiovasculares e aparecem outros problemas, como, por exemplo, as doenças degenerativas das válvulas cardíacas. As doenças das válvulas decorriam muito da doença reumática no passado, hoje decorre de doenças degenerativas, como é o caso da estenose da válvula aórtica, uma doença que afeta 3 a 5% dos indivíduos acima de 75 anos. Então, nós, os médicos, os profissionais de saúde e as autoridades sanitárias, nós somos frequentemente espreitados por esses problemas e precisamos dar as soluções. Quais são as soluções? Não é uma invenção nova, é a consecução das políticas públicas que o Estado brasileiro já detém. Por exemplo, uma política pública para enfrentamento do infarto agudo do miocárdio. Então, essa política ela tem que ser acessível lá em Cacoal e Rondônia e em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Por exemplo, um medicamento que é o trombolítico, uma droga que destrói o coágulo e causa infarto, ela já é subvencionada pelo nosso sistema público de saúde. Precisa ser acessível, precisa que cada brasileiro tenha direito a um diagnóstico correto e ao tratamento adequado. Esse é o grande desafio. Tá. Uma outra questão para a gente tratar aqui também relacionada à especialidade médica e da cardiologia, a gente falar um pouco agora do universo feminino
dentro desse nosso contexto, né? Eu gostaria que o senhor falasse duas questões, né? Primeiro, a participação das mulheres na especialidade, tanto na assistência quanto no ensino, na pesquisa da cardiologia, que vem aumentando junto com o aumento da participação feminina na medicina, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela tem promovido simpósios aí para valorização dessa participação das mulheres na cardiologia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que está esse panorama hoje, qual a perspectiva aí de futuro desse aumento da participação e a importância de que as mulheres também façam parte aí desse grupo de médicos e profissionais de saúde voltados especialmente para a saúde do coração. Marcelo, eu tenho um conflito de interesse, né? Porque minha esposa é médica e minha filha é médica e será cardiologista, né? Mas assim, nos anos 30, nos anos 40, mulheres representavam menos de 20% dos médicos. Hoje, como você falou, a metade, ou mais um pouco da metade dos médicos que se formam são mulheres. Na cardiologia, esse cenário é diferente. A cardiologia é uma especialidade predominantemente masculina. Nós temos mais de 70% de médicos, mais de 70% de cardiologistas e cerca de 29% de mulheres. Isso vem crescendo e a nossa expectativa é que cresça mais. Nós queremos que a cardiologia seja um porto seguro para as nossas médicas, porque a médica ela tem uma forma diferente de avaliar o paciente. A mulher, pela própria natureza dela, ela cuida, e cuida com carinho, e cuida também com muita expertise, porque elas são muito dedicadas, elas buscam a qualificação de uma maneira muito determinada, e hoje nós temos diversos colegas liderando pós-graduação de cardiologia e desenvolvendo ciência, produzindo ciência da melhor qualidade. Então, na nossa gestão, à frente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é prioridade número 1 ampliar a participação das cardiologistas, não só na sociedade, enquanto sócias, mas, sobretudo, na programação científica dos nossos eventos e nos órgãos dirigentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade de trabalho, as mulheres possam enriquecer cada vez mais a cardiologia brasileira. Por outro lado, existe a necessidade de alertar acerca do maior adoecimento de mulheres em função de doenças cardiovasculares, né? No passado se achava que mulheres não adoeciam de doenças do coração, né? Mulheres tinham tomar, não, isso não é nada e tal, brigou com um namorado, né? Um preconceito terrível. E nós sabemos que as mulheres têm doenças cardiovasculares. O assunto era tratado como uma questão só dos homens, né? Como se só o homem pudesse sofrer infarto, e a realidade é outra, né? Marcelo, isso é uma coisa grave, porque as mulheres chegavam nas urgências cardiovasculares e muitas vezes o diagnóstico era negligenciado. Os sintomas são diferentes da mulher e do homem, né? E os livros parecem que foram escritos com a doença do homem. E os médicos aprendem nos livros os sintomas do homem. E aí não diagnosticavam apropriadamente as mulheres. Felizmente, hoje nós sabemos disso. Os médicos, de uma maneira geral, sejam homens ou mulheres, já estão muito avisados para fazer o diagnóstico das síndromes coronarianas agudas, que são as líderes de mortalidade no mundo ocidental, e felizmente hoje não tem mais isso como era há 10 anos atrás, que mulheres recebiam alta das urgências cardiovasculares e depois elas morriam em função de infarto. É necessário também alertar para que as pesquisas clínicas, hoje está na moda falar de pesquisa clínica, né? Todo mundo sabe o que é evidência científica, o que não é evidência científica. Sim. Na época da Copa do Mundo, nós temos 200 milhões de treinadores de futebol no Brasil. Na época do Mensalão, eram 200 milhões de juristas. E agora, na pandemia da Covid-19, somos todos 200 milhões de epidemiologistas e discutimos evidências médicas, né? E as evidências médicas na cardiologia, que eu quero aqui dizer que é a rainha das especialidades das evidências médicas, por conta da prevalência dessas doenças, sim, são construídas no sexo masculino, predominantemente. Então, temos medicações que são usadas em mulheres que muitas vezes não foram avaliadas, não foram testadas de maneira adequada em mulheres. Então, precisa aumentar a participação de mulheres como sujeito de pesquisa para que nós consigamos enfrentar doenças cardiovasculares na mulher com eficiência.
É preciso ter esse equilíbrio, inclusive porque são organismos distintos, né? O organismo do homem e da mulher, então eu imagino aí que para o desenvolvimento dos medicamentos deva haver aí alguma adaptação para que funcione melhor para cada um dos gêneros, né? Agora, tem uma questão que eu gostaria de voltar aqui também, tem sido objeto aí de discussão no meio médico, é o problema, voltando aqui à questão da Covid-19. Com medo de ir a hospitais, de ir à clínica, às vezes até de procurar um médico, muitas pessoas que têm problemas cardíacos, que já têm algum tipo de insuficiência ou algum tipo de cardiopatia, elas param o tratamento ou não buscam ajuda médica com medo de ter que ir ao hospital e contrair, numa situação dessa, contrair a Covid-19. Esse medo está criando um problema entre os pacientes que têm algum tipo de problema cardíaco e até, surpreendentemente, óbitos em casa repentinos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, eu acho que cabe aí um alerta importante e a palavra está com o senhor para falar sobre essa questão. Marcelo, você tocou num assunto de fundamental importância, né? Eu aqui já destaquei os aspectos epidemiológicos das doenças cardiovasculares. Essas doenças são responsáveis e líderes por mortalidade. Em virtude da Covid-19, né, as pessoas estão com receio de procurar as urgências, sobretudo as urgências cardiovasculares. E a comunidade médica, aqui no Brasil e no exterior, observou que houve uma redução dos atendimentos nas emergências cardiovasculares, uma redução do número de infartos. E a gente estava preocupado com isso, né? Será que reduziu mesmo esses infartos? Há alguma motivação para a redução de infarto? O que acontece na realidade é que esses óbitos estão acontecendo em domicílio, né? Mortes súbitas, mortes por doenças cardíacas de causa inespecífica, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em parceria com a ARPEN Brasil, que é a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, nós fizemos uma pesquisa com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós encontramos uma redução no Brasil de 11,4% das notificações de óbitos por infarto e AVC, e um aumento de quase 50% dos óbitos domiciliares por doenças cardíacas não especificadas. Essas doenças cardíacas não especificadas, eu estou falando aqui, são as mortes súbitas, as mortes por parada cardíaca, que às vezes se coloca no declaração de óbito parada cardíaca, não dá para se fazer um diagnóstico com isso, mas são pessoas que, além desse diagnóstico de parada cardíaca, têm a inferência de doenças cardiovasculares. E aí nós supomos que sejam óbitos relacionados a doenças cardiovasculares, ou seja, as pessoas com medo de procurar as urgências estão morrendo em casa. Esse alerta já tem sido feito de maneira reiterada, né? Você nos dá essa oportunidade de falar para o imenso público da TV Senado, e eu acredito que a mídia tem um papel fundamental nessas informações, sobretudo quando a informação é qualificada. Temos a pandemia da Covid e também temos uma pandemia de fake news, né? Então temos que informar corretamente. É um papel dos médicos e é um papel da mídia, da imprensa, levar a informação qualificada para a sociedade. Sim, e essa questão da desinformação é muito grave. Eu sempre convido as pessoas, no caso de informações duvidosas, sempre no que disser respeito ao Senado Federal, procure o site do Senado e, da mesma forma, quando se tratar de saúde, procure informação qualificada. O site da Sociedade Brasileira de Cardiologia está aí, um excelente instrumento para esse tipo de informação, mas nada melhor do que procurar o seu médico, não é mesmo, doutor Marcelo? Porque tem gente parando até tratamento, achando que algum remédio pode abrir porteira para contrair outras doenças. Isso é desinformação, né? É outro ponto importante, né? Porque você sabe que o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, o nome dele é SARS-CoV-2, ele entra na célula através de um receptor chamado ECA2. Então, esse receptor ECA2, ele é alvo da atenção dos cardiologistas, porque nós temos medicamentos que bloqueiam esse receptor, e esses medicamentos são usados para o tratamento da hipertensão arterial e para o tratamento da insuficiência cardíaca, né? Então, no começo, aventou-se uma possibilidade de que essas medicações deveriam ser suspensas.
do decorrer dos estudos, nós verificamos que não, e aqui, mais uma vez, um alerta, a Sociedade Brasileira de Cardiologia alertou isso através de um posicionamento já no dia 18 de março, ou seja, muito precocemente, que todos os pacientes que usam medicações dessa classe, inibidores de ECA, bloqueadores dos receptores da angiotensina, não devem suspender esses medicamentos, porque quando suspende o medicamento, a doença cardiovascular ela fica descontrolada e sabemos que os cardiopatas eles têm 3 vezes mais risco de óbito do que a população em geral. Não é todo cardiopata, mas aqueles hipertensos mais graves, os pacientes que têm doença nas artérias coronárias, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles têm um risco maior de mortalidade. Isso tem sido verificado no Brasil, as autoridades sanitárias do Ministério da Saúde têm mostrado que a cardiopatia é a comorbidade mais associada com mortalidade em indivíduos que têm a Covid-19. Esse vírus é um vírus respiratório, mas que ele tem um efeito sistêmico, né? Ele ataca o coração também. Ele pode levar o que nós chamamos de tempestade de citocinas, e essa tempestade de citocinas leva a miocardite, quer dizer, inflamação do músculo cardíaco, sendo registrado casos de miocardite fulminante, leva à inflamação do pericárdio e ele também causa a formação de coágulos. Já tem sido dito aí de maneira reiterada na imprensa, ele tem uma ação pró-trombótica, então pode, às vezes, causar situações parecidas com síndromes coronarianas agudas, parecida com infarto. Você tem dor no peito, você tem sinal de palidez, suor frio, o eletrocardiograma altera, é um infarto. Só que não é um infarto tradicional, aquele infarto que decorre de um problema de aterotrombose. Então, a Covid-19 é uma doença que tem um potencial de gravidade muito grande, ela pode causar síndromes coronarianas agudas, ela pode levar a acidente vascular cerebral. Nós tivemos até um jovem repórter aí da TV Globo, né, um repórter esportivo, que ele teve uma trombose de uma veia cerebral. Então, é uma doença grave que requer cuidados e, sobretudo, porque nós não temos um tratamento específico ainda. Né? Tá. Doutor, mudando aqui um pouco o assunto, mas bem relacionado com essa questão, especialmente dessa preocupação, que é uma preocupação natural das pessoas de não quererem sair de casa, especialmente as pessoas que têm algum tipo de cardiopatia. A telemedicina, ela vinha num processo de avanço, né? Em 2018, o Conselho Federal de Medicina soltou uma resolução já permitindo, né, facilitando o uso da telemedicina no Brasil. Com a pandemia, a Lei 13.989, aprovada pelo Senado, vamos dizer assim, legitimou a prática da telemedicina em âmbito nacional, pelo menos durante o período da pandemia. Eu pergunto para o senhor qual a importância hoje da telemedicina como alternativa para a manutenção do tratamento e qual a perspectiva, no seu ponto de vista, em relação à continuidade da telemedicina como uma alternativa para o tratamento médico. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina editou uma portaria regulando a prática da telemedicina no Brasil. Né? Então, posteriormente, houve uma outra resolução sobre teleradiologia, e, como você falou, em 2018, ampliava-se o emprego da telemedicina e surgiu uma polêmica acerca da teleconsulta, né? E o Conselho colocou em consulta pública. Com a pandemia, a necessidade de ampliar o acesso das pessoas ao tratamento fez com que as autoridades do Brasil, seja do Ministério da Saúde através de uma portaria, seja o Congresso Nacional, aprovasse uma lei que amplia bastante o uso para toda a potencialidade dessa tecnologia, e que é uma tecnologia benéfica. Né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, já em 2019, em setembro de 2019, editou uma diretriz sobre o emprego da telecardiologia. E essa diretriz, o que nós, naquela época, pensamos foi em buscar onde há evidência científica do emprego dessas tecnologias. Então, por exemplo, há evidência científica de boa qualidade que a teleinterconsulta, ou seja, um médico especialista com um médico generalista que está na atenção primária, ela traz benefícios. E se isso for acompanhado do eletrocardiograma,
traz mais benefício ainda. Há evidências concretas do uso do telemonitoramento para reduzir internações hospitalares e para reduzir mortalidade em pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, é um caminho sem volta. Naturalmente que é necessário que exista uma regulação para que alguns aspectos eles sejam considerados, como, por exemplo, a confidencialidade, a segurança dos dados, a necessidade do consentimento informado, né? Mas, mais do que isso, é necessário que tenhamos no país as condições de infraestrutura para que a telemedicina seja praticada. O Brasil tem 5.570 municípios, né? E aproximadamente 9% dos municípios estão em áreas remotas, né? Então, essas áreas remotas também não têm acesso à telefonia 4G. Então, muitas vezes se fica falando na telemedicina como um mantra e se esquece que 75% da população brasileira é assistida pelo Sistema Único de Saúde, que é a mais importante ferramenta para nós enfrentarmos o problema da pandemia, da Covid e de todos os outros males que afetam a saúde das pessoas. Há um grande interesse da saúde suplementar, sobretudo. Então, aí é um interesse econômico, que é legítimo, mas que precisa salvaguardar, primeiro, o direito dos beneficiários da saúde suplementar de ter as consultas presenciais. Não se pode querer substituir a medicina presencial pela medicina virtual. Ela é mais uma ferramenta. Complementar, né? É um complemento. Né? É também importante destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar colocou como incluso dentro do rol de coberturas obrigatórias a telemedicina, como se em um toque de mágica. Só que não tem códigos para que os médicos possam fazer isso. Não se tem uma certeza em relação à questão das plataformas. Será que essas plataformas serão somente disponibilizadas pelas operadoras de saúde ou os médicos podem ter suas próprias plataformas? Um médico vai atender 3, 4, 5 convênios, ele vai atender o paciente do convênio A na plataforma do convênio A, do convênio B na plataforma do convênio B. Então, isso precisa ser regulado, isso não é matéria legal, isso é matéria de regulamentação infralegal. Precisa se verificar o impacto da concorrência, porque a concorrência é benéfica, ela traz benefícios para os pacientes, que são ditos na ANS como beneficiários, mas é necessário que ela não fique só na mão de grandes corporações que detêm essa tecnologia ou das operadoras de plano de saúde. Eu estou puxando a brasa para o meu assado, porque como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu represento os interesses legítimos de 13 mil cardiologistas no Brasil. Telemedicina fundamental, importante no diagnóstico do infarto agudo, ampliar o acesso dos pacientes que estão em áreas remotas, fantástico. No SUS, políticas públicas, nós temos telesaúde, nós temos experiências muito exitosas. Aqui eu vou dar o exemplo da telesaúde da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenada pelo professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro. No Rio Grande do Sul também temos experiências exitosas e em outras partes do Brasil. Então tem que ampliar aí a telemedicina, no SUS, sobretudo com políticas públicas, que é o que diz a Constituição, e na saúde suplementar, ofertar a livre concorrência e deixar os médicos trabalharem e oferecer códigos para que as remunerações sejam justas. Tem muita coisa ainda para acertar, mas já é uma realidade. Doutor Marcelo, nós temos agora mais 2 minutos de entrevista. Eu quero que o senhor dedique nossos minutos finais para falar sobre os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde do coração. Primeiro é controlar a pressão arterial. Dos fatores de risco, a pressão arterial ainda é o mais importante e nós não temos sido eficazes em controlar isso aí. Segundo, controle do diabetes. Terceiro, fazer atividade física, combater a obesidade. Quarto, o tabagismo ainda é um problema sério. Então, se você puder, para de fumar. A época da pandemia, que você está no distanciamento social, aumenta a chance do indivíduo fumar. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí no distanciamento em sua casa, não fume. Se você fuma, a Sociedade Brasileira de Cardiologia disponibilizou no seu site www.cardiol.br um chatbot para lhe ajudar a parar de fumar. Um alerta, a vareniclina é um medicamento que é usado
para combater o tabagismo está faltando no mercado brasileiro. A indústria que fabrica não está disponibilizando. Precisamos ter essas medicações, não só o Nicotin, né, que é o adesivo com a nicotina, como a bupropiona, como a vareniclina. Precisamos das armas, dos instrumentos para combater as doenças cardiovasculares e, por último, o controle do colesterol. O colesterol elevado está diretamente relacionado com o aumento de infarto e AVC. Temos medicamentos no setor público que são eficazes e eles precisam chegar para cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros, porque nós sabemos que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, conforme reza o artigo 196, que está na nossa Constituição Cidadã, já que estamos no programa Cidadania. Exatamente. Então, que se faça cumprir a Constituição, especialmente no que diz respeito a esse direito sagrado, que é o direito da saúde. Então, aí ficamos com as últimas dicas aí. A dica vem de ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sugiro que nossos internautas e nossas internautas sigam essas dicas. Doutor Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, Marcelo. Dia 14 de agosto, dia do cardiologista. Para mim, o presidente da SBC, o dia do cardiologista é todo dia, né? Mas dia 14 vamos comemorar. Grande abraço. Com certeza. Um abraço. E obrigado a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, acesse a página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Para fazer contato com a TV Senado, procure-nos nas redes sociais. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.